Vamos, Vasco! Com a alegria do caralho! Vamos jogar pra caralho! Vitória, Vascão! Vasco! Goleada de mão cheia! Jogada de mão cheia! Goleada de mão cheia! Salve, salve meus amigos, bom dia para vocês que nos acompanham nessas primeiras horas, nessa madrugada de terça-feira. Tudo de bom para você que está indo trabalhar, você que está chegando do trabalho, você que vai para a escola, você que está descansando, né? Independentemente da sua fé, da sua crença ou da sua religião, que Deus nos abençoe, né? Ótimo dia, ótima terça-feira para todos nós. Valeu, meus amigos? Dito isso, vamos aqui dar início ao nosso conteúdo. Nessa terça-feira a gente vai falar aí sobre seleção brasileira, nós vamos falar sobre Rayan, vamos falar também sobre a tabela do Brasileirão, né, o Vasco neste momento, e o mercado da bola, né? Parece que pode não acontecer, não está confirmado ainda, até a madrugada que eu estou gravando não está confirmado, mas parece que miou a negociação envolvendo o colombiano Carlos Cuesta. Outros dois nomes aparecem no noticiário esportivo do Vasco, a gente vai explicar para vocês. Estou falando do meia atacante barra atacante Matheus França, brasileiro que está lá na Inglaterra, e também de outro brasileiro, zagueiro Gabriel Paulista, que está jogando na Turquia. A gente vai falar sobre essas situações também. Então, vambora, vem comigo, aproveita para pegar seu cafezinho, aquele pãozinho com manteiga esperta, aquele biscoitinho, porque está começando mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, mais uma vez, bom dia e alegria para todos vocês aí, tamo junto, um abraço especial para cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Começamos a semana com 6 motivos para sorrir, né? Ontem, nessa segunda-feira, né, o Vascão enfiou uma goleada histórica no Santos, mas agora já passou, já comemoramos, já curtimos, a mídia nacional e internacional já repercutiu isso aí. Agora nós vamos voltar as nossas atenções para o próximo jogo, o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro que o Vasco vai fazer contra o Juventude lá na Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi. E não para por aí, porque fim de semana a colina vai pulsar, né? E cantar outra vez como os loucos da saída 3, porque teremos Vasco da Gama e Corinthians em São Januário também pelo Campeonato Brasileiro. Dois confrontos direto contra duas equipes que estão ali na mesma parte de baixo da tabela. É bem verdade, são 3 situações diferentes, né? O Corinthians melhor colocado na tabela neste momento, mas não é nada de outro mundo, vem em decadência. O Vasco vem numa ascensão, deixou o Z4, né? E o Juventude vem ali vivendo aquele pesadelo, né? Igual carro atolado, né? Quando pensa que vai sair, não sai do tão famigerado Z4, né, meus amigos? Da zona do rebaixamento. Então são confrontos aí importantíssimos. A gente vai falar dessa situação já com vocês aqui, tá? Primeira coisa que eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês, a você que se inscreveu aqui no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, clica aqui, pô, 0800 é de gracinha, não paga nada, clica aí,
Deixa também o seu joinha, o seu gostei. Tá? E eu vou pedir uma força para você aí. Compartilha o link do nosso vídeo, manda para a galera aí, dá essa força pro amigo. Quando você for deixar o comentário, tá escrito aí embaixo, ipar vídeo, deve aparecer para você. Clica para ipar o nosso vídeo. É mais uma ferramenta que o YouTube disponibiliza para você indicar, para você recomendar que o nosso conteúdo é relevante. Tá, meus amigos? Então, mais uma vez, um beijo no coração de cada um. Bom dia, obrigado pela sua inscrição, pela sua audiência e deixe seu comentário aí. Deixe o seu comentário aí aqui no nosso canal. Tem alguns engraçadinhos que ficam reclamando quando eu dou uma tossidinha ou outra. É porque não é fácil não, meu irmão. Falar é muito fácil. Tem gente que fica só assistindo, sentadinho, celularzinho na mão, ar-condicionado, qualquer hora do dia. Para quem produz o conteúdo, ainda mais eu que sou raiz, não tenho equipamento, não tem ninguém, é eu, Deus aqui, o celular, a internet. Eu gravo de madrugada, eu gravo de manhã, fora de hora, eu gravo à tarde, gravo no calor, gravo no frio. Então assim, é complicado. Às vezes a gente tá falando no meio do raciocínio, dá um negócio na garganta, dá uma engasgada, a gente toma uma aguinha e continua. E até na televisão normal isso acontece, só que a diferença é que na TV normal os caras tiram uma câmera aqui, abaixam o volume do áudio ali e a galera não percebe. Mas peço perdão para vocês, mas é algo que faz parte, que acontece. Meus amigos, vamos embora então, vamos aqui dar início ao nosso conteúdo sem muita delonga. Se tratando do nosso lateral direito, Paulo Henrique. Olha só, gente, o Paulo Henrique vem se destacando, já não é de hoje com a camisa do Vasco, né? Mas a gente tem algumas ressalvas, sobretudo ali no momento defensivo, né, e coisa e tal, mas é um jogador que vem agregando bastante. O que acontece é que o Paulo Henrique, assim como o Puma Rodrigues também, são dois laterais direitos que o Vasco tem que são muito agudos. São jogadores que pisam muito na área adversária, jogadores que finalizam muito bem, jogadores que têm uma qualidade no penúltimo, no último passe. E isso já vem despertando os olhares, o interesse de clubes, né, e também de seleção. No caso do Puma Rodrigues, a gente já sabe que ele já é selecionável, vira e mexe, vem sendo convocado para a seleção uruguaia. Mas o Paulo Henrique está se destacando tão bem que daqui a pouco ele pode chegar num divisor de águas na sua carreira. O que eu estou querendo dizer? E o nosso lateral direito, gente, ele já aparece na pré-lista do Carlo Ancelotti, né, do nosso novo treinador da seleção brasileira, para a convocação aí, da próxima convocação que o nosso treinador vai fazer. Então o nosso PH já está na pré-lista. O que isso significa? O treinador da seleção brasileira está de olho e muito de olho no nosso lateral direito. Dependendo aí, conforme ele continuar desempenhando o seu futebol, o Ancelotti pode ser que dê uma chance, porque é um treinador novo, com ideias novas, é um treinador que não tem aquele vício aqui do futebol brasileiro, que são os treinadores brasileiros, iam pegar sempre aquela mesma espinha dorsal de sempre, que todo mundo está convocando já os últimos 5, 6, 7, 8 anos aí, ia trocar 3, 4, 5 jogadorzinhos só ali, a mesma espinha sendo convocada a vida inteira. O Ancelotti não tem rabo preso com ninguém, não depende de patrocinador, não depende de contrato, né? Muito pelo contrário, é ele que dá as cartas, é ele que dita a regra. Lá na seleção é o Ancelotti que vai dizer se o cara vai comer, só um exemplo, tá, gente? Se o cara vai comer mamão ou se o cara vai tomar suquinho de laranja no café, porque o Ancelotti é diferenciado. Então a palavra dele tem muito peso. E na montagem do time não é diferente. Então com isso, não se espantem, viu? Não se espantem, não estou fazendo juízo de valor se o nosso PH é lateral de seleção brasileira, se é para ir para a Copa do Mundo ou não. Não estou fazendo juízo de valor disso. Estou destacando o bom momento do Paulo Henrique com a camisa do nosso Vasco e esse momento aí ao qual está lhe proporcionando uma expectativa que está na pré-lista aí, que pode ser convocado pelo novo treinador da nossa seleção brasileira, ele que também é italiano, né, o Carlo Ancelotti, né? Então, Carleto, siamo noi, benvenuto in Brasil. Meus amigos, porque eu fiquei muito feliz, porque eu sou brasileiro, mas sou descendente de italiano. Aí chega aqui para treinar a nossa amarelinha, né? Um italiano simplesmente que arrebentou e ganhou tudo lá no Real Madrid, que eu também gosto muito de ver o Real Madrid, então eu estou muito feliz, né? Então estou mais otimista ainda agora com essa situação do Paulo Henrique. Se ele vai ser convocado, se ele não vai, se ele for convocado, se ele vai jogar bem ou não, é uma outra história. Só estou apenas destacando aqui para vocês o bom momento. Este momento não pode ofuscar a responsabilidade da nossa equipe, do nosso elenco, do nosso plantel na próxima quarta-feira, um jogo muito importante que teremos lá no Alfredo Jaconi, e já já nós vamos falar dessa situação. Mas ainda falando de jogadores sendo observados,
Surgiu uma notícia aí nas redes sociais de que o Ryan ele estaria sendo observado pelo Mônaco, né? Isso aí já veio a público já há alguns dias, mas a informação que nós temos é que supostamente teriam ali alguns profissionais, uns funcionários, né, olheiros do Mônaco, lá da França, presentes no Morumbi, observando o Ryan na tarde do último domingo. Olha, meus amigos, pode ser mesmo de fato que estejam ali, que foram ali de fato para observar o Ryan e coisa e tal, né? Um jogador que está se destacando, está chamando a atenção. O Ryan chamava muita atenção na base. Em 2023 quase não jogou, a gente ficou até com raiva dele no Vasco. No ano passado a gente ficou com muita raiva dele e esse ano é outro Ryan. Mudou da água para o vinho, do vinho para a água, outro Ryan. Aquele Ryan da base está começando a aflorar no profissional. O que acontece é que vários clubes têm interesse nele. Supostamente o Mônaco estaria ali, os olheiros do Mônaco estariam no Morumbi observando o Ryan. Olha, eu nem duvido que seja isso mesmo, tá? Mas eu também não coloco a mão no fogo, sabe por quê, gente? Porque no Santos tem jogadores também de qualidade. Embora o time esteja num momento ruim, levou uma goleada e coisa e tal, não significa que ninguém mais presta, que ninguém sabe jogar bola. Inclusive o goleiro do Santos é bom goleiro, viu, Gabriel Brazão? Por exemplo, o goleiro do Santos é um grande goleiro. O Bom Tempo, o menino lá, o meio-campista do Santos, é um bom jogador. O Álvaro Barreal, o meu xará, o argentino, sabe jogar bola. O Guilherme não é mau jogador, só que o Guilherme pela idade, de repente não. Mas os outros jogadores podem muito bem pintar no Mônaco, num outro clube europeu aí da vida. Então, não só o Ryan, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente só trazer para o Vasco também. Eles foram no Morumbi só para ver o Ryan. Ok, bacana. Acredito sim que eles tenham de fato observado o Ryan. Mas não só o Ryan, até porque tinham dentro de campo durante todo o jogo 22 jogadores. Né? Ninguém foi expulso. Então, claro que eles observaram também outros jogadores. Eu não vou lacrar para vocês uma situação aqui que muita gente vai surfando na onda. Vamos ser sincero e transparente, né, torcedor? Vamos mudar de assunto aqui agora. Eu quero falar com vocês. Já eu vou falar do mercado da bola. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. A rodada terminou na noite dessa segunda-feira, né, ontem. O Mirassol que recebeu o Cruzeiro lá no interior paulista. A partida terminou empatada em 1-1. Um resultado para o Cruzeiro não foi tão bom, um copo meio vazio, porque o Flamengo venceu, o Cruzeiro precisava vencer também para continuar ali ombro a ombro. O Cruzeiro foi a 38 pontos, não está distante, mas não foi o resultado que o Cruzeiro gostaria. Já para o Mirassol, jogando em casa, você empatar não é a melhor coisa num Brasileirão, mas contra um Cruzeiro que está brigando pelo título neste momento, pode também não ter sido um mau negócio. Então, assim, para as torcidas dos dois clubes talvez não seja bom. Mas para quem é neutro, olhando a tabela assim, eu acho que foi uma rodada, um resultado bom para Cruzeiro e Mirassol. Tá? Então, olha só, meus amigos. Aí tivemos, né, outros jogos, né, ontem, no domingo, anteontem, o Flamengo vencendo aí o time do Internacional, tivemos Botafogo e Palmeiras, né? Tivemos o nosso Vasco aplicando essa goleada sonora e histórica, tivemos o Atlético Mineiro perdendo de virada para o Grêmio dentro da Arena MRV, né? E com isso tudo, o Vasco neste momento se encontra na 16ª colocação, está fora do Z4, nós temos 19 pontos, somamos agora um saldo de gols positivo, mais um número de vitórias na conta, né? Isso tudo ajudou o Vasco a respirar, a deixar o Z4. Ok, ponto. Por quê? Porque quarta-feira agora nós temos um jogo, nós vamos fazer um jogo contra o Juventude atrasado. E esse jogo atrasado, ele vai determinar se o Vasco vai fazer um campeonato mais tranquilo daqui para frente, ou se nós vamos, a cada jogo de brasileiro agora daqui para frente, vai ser haja coração, um ufa, ufa, um Deus nos acuda, um bumba meu boi. Né? Por que isso? Porque se o Vasco vence o Juventude, o Vasco vencendo vai chegar a 22 pontos. Estamos com 19 hoje. E inclusive o Vasco passaria o Santos. Né? O Vasco pegaria o elevador legal nessa situação aí. E no domingo a gente tem um confronto direto contra o Corinthians. Então assim, só depende do Vasco. Eu olho para o Vasco hoje, olho para a tabela do Campeonato Brasileiro, eu imagino um alpinista escalando, né, com as suas vias montadas ali. Um abraço para o meu amigo Zeca, ele trabalha no Parque Nacional do Itatiaia, Vascão, Força Jovem, baita alpinista também. Quem já fez aí escalada vai entender o que eu estou falando. Você
põe uma âncora aqui, você põe uma trava aqui para, né, para você ter um ponto que você ganhou ele, então dali você não desce mais, você só vai subir, né? E depois você ancorou aqui, você vai, é claro, galgar para você tentar ancorar mais acima para você ganhar mais terreno e aos poucos você chegar ao cume, que é subir. Se tratando da tabela, o Vasco hoje deu uma ancorada, estava quase caindo do penhasco, estava lá no Z4. O Vasco deu uma ancorada, subiu um degrau ali, tá melhor posicionado na pedra. Só que é aquilo, meu irmão, se parar para olhar para baixo, dá vertigem e cai. Se tremer a mão, cai. Tá agarrado ali com bastante magnésio na mão. Para quem já escalou sabe o que é, que ajuda a segurar. E o Vasco tá agarrado nesse degrauzinho. Então para o Vasco subir mais um degrau e dar aquela respiradinha, tomar uma aguinha, ver que horas tem no celular, comer uma barrinha de cereal, é contra o Juventude. Porque aí, meu irmão, se ganhar do Juventude, vai ter que fazer o último pique para chegar no topo da montanha. É o ataque ao cume. Por quê? É o Corinthians. É uma rivalidade nacional, o jogo dentro de casa. O Corinthians vem com um momento de muita cobrança na parte administrativa e na parte esportiva. E o Vasco precisando do seu resultado, jogando diante do seu torcedor no próximo domingo. Então, o Vasco neste momento, parece até algo meio clichê, parece até mais do mesmo, é sempre a mesma coisa, mas não é. É um fato. O Vasco, neste momento, só depende de si mesmo. Tá? Só depende de si mesmo. Se vai fazer um campeonato pensando em meio de tabela ou algo mais quiçá talvez, ou se vai fazer um campeonato no ufa-ufa, no Deus nos acuda até a última rodada ali naquela maluquice, né? Pedindo aos céus para não ser rebaixado. E tudo isso vai passar pelo jogo lá no Alfredo Jaconi. Se o Vasco vencer, perfeito. Se perder, dá uma complicada, mas se empatar pode não ser tão ruim também, que aí a gente pode chegar a 20 pontos, disputar aí o jogo contra o Corinthians, podendo chegar a 23. É claro que se a gente vencer, a gente chega a 22 pontos, se ganha do Corinthians em São Januário, vai a 25, é algo extraordinário, né? 3 jogos, 9 pontos, aí é pegar o elevador, pegar o avião e decolar. Só que a gente sabe que futebol não é assim. Tem 11 jogadores de cada lado, tem as variáveis, tem a questão do clima, tem a questão do gramado, tem a questão da arbitragem, tem a questão do erro individual, tem a questão do lampejo, né, da qualidade individual do dia de cada jogador. Tem vários fatores internos e externos que podem corroborar para isso. O Vasco, por sua vez, já vai hoje, né, já se prepara para essa partida e embarca. Né? Ainda hoje o Vasco embarca nessa terça-feira lá para o Rio Grande do Sul, porque o Vasco vai ficar concentrado, porque amanhã, nessa quarta-feira, a gente entra em campo lá no Alfredo Jaconi, né, contra a equipe do Juventude, tá, meus amigos? Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês um pouco sobre o mercado da bola. Informação que nós temos já desde semana passada é de que o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, né, teve o sinal verde do staff dele. O Vasco avançou na tratativa com o clube dele lá, o Galatasaray da Turquia, mas o jogador ficou balançado, ficou indeciso. Parece que a proposta do Spartak Moscou seria uma proposta interessante. O que acontece é que parece que o Spartak Moscou deu uma esticada na corda, melhorou a proposta, e pode ser, meus amigos, que infelizmente Carlos Cuesta não chegue para jogar no Vasco, viu? Isso mesmo, não está sacramentado. Eu estou gravando para vocês quase 2 da manhã, não está sacramentado. Pode ser que o Carlos Cuesta acerte lá com o Spartak Moscou, mas ainda não está descartado essa possibilidade, ainda que remota, de ele acertar com o Vasco. Nas próximas horas a gente vai tomar conhecimento dessa situação. É claro que no próximo vídeo eu vou trazer isso aí para vocês. Mediante a essa possível negativa em relação ao Carlos Cuesta, o Vasco teria supostamente ido atrás da situação do zagueiro Gabriel Paulista. Até o Corinthians tentou o Gabriel Paulista há pouco tempo, mas não teve êxito. Gabriel Paulista neste momento é zagueiro titular e joga com a camisa do Besiktas. Tá? Com a camisa do Besiktas lá na Turquia, já que o nosso Admar Lopes está na Turquia, então o nome do Gabriel Paulista começou a ser vinculado por conta dessa situação. Porém, todavia, entretanto, no finzinho da noite de ontem, veio a público através de rede social que o staff ali, pessoas ligadas ao jogador Gabriel Paulista, teriam afirmado que não, que o Vasco não procurou o jogador. Então é mais um nome jogado de fato na mídia do que propriamente uma informação concreta. Se for realmente verdade, se isso avançar, isso vai esquentar nas próximas horas. Se não, vai esfriar, vai morrer o assunto, assim como morreu o assunto do Rafael Tolói, que já até acertou lá com o São Paulo. Né? Então vamos aguardar. Eu acho que não faz sentido. Nada contra o Gabriel Paulista, tá? Eu acho que até um bom jogador, não é um cracaço, não é aquele, meu Deus, que zagueiro, Copa do Mundo, seleção.
é um bom jogador, não sei se chegaria para resolver a nossa zaga, tá? Na minha humilde opinião. Agora, eu acho que não faz muito sentido na questão do perfil, né? Você está ali apalavrado com o Carlos Cuesta, jogador de 20 e poucos anos só, grandalhão, de velocidade, sai jogando, é um zagueiro construtor, o tempo todo sendo convocado para a seleção da Colômbia, né? Titular lá no Galatasaray e bem mais novo. Aí você sai desse perfil para ir para o perfil do Gabriel Paulista, que já é uma outra coisa, é um jogador que está jogando no mesmo mercado, né? Numa outra equipe, no Besiktas, mas já não é a mais forte do campeonato. Né? E assim, não é aquele jogador que é sempre convocado e coisa e tal. Então eu já não sei, né? E tem a idade também. O Gabriel Paulista é bem mais velho do que o Carlos Cuesta, que pode dizer alguma coisa e pode não dizer nada também. Às vezes todo mundo pensa que contratar um jogador mais novo dá resultado. Às vezes chega um cara de 30 e poucos anos aqui que resolve, bota todo mundo no bolso e só ajuda a gente a pensar em algo maior pela frente. Agora, como por outro lado, a gente pode contratar um jogador de 22, 23 anos aqui, o cara chegar com status de estrela, milhões no investimento, o cara não jogar bola. Então, isso pode dizer, mas pode não dizer. Mas neste momento, a informação é que o Vasco teria negociação com o Gabriel Paulista. Uma contra-informação é de que pessoas ligadas ao jogador afirmam que o Vasco não teria procurado o atleta. Vamos aguardar então nas próximas horas. A gente deve ter um dia hoje de muita decisão. Um dia muito decisivo. Acho que a questão do Carlos Cuesta deve se resolver nas próximas horas, se ele acertar com o Spartak Moscou ou não. E a gente vai também tomar conhecimento nas próximas horas sobre o Gabriel Paulista, se tem de fato alguma negociação ou se é apenas especulação de mercado de rede social. Outro nome que também começou a ser vinculado no bastidor esportivo do Vasco foi o nome do atacante, meia atacante, né, Matheus França. Matheus França e foi... Salvo engano, acho que é ele mesmo, revelado pela base do Flamengo, nosso arquirrival, né? Ele que joga atualmente no time do John Textor, lá no Crystal Palace. Né? O John Textor tem uma sociedade ali, a empresa Eagles, né? É uma das empresas do John Textor, né? O Eagle, Águias, né? Dos Estados Unidos, tem ali o conglomerado que são donos do Crystal Palace, e o Matheus França atua lá na Premier League. O perfil do Matheus França também já é um perfil diferente, né? O Vasco que estava aí supostamente negociando com o Iconé, lá o atacante da Fiorentina, com o volante meio-campista, o Onaná, né, que está jogando no futebol turco, né? E agora surge aí o nome do Matheus França, né? Pode ser uma boa, tá, gente? Pode ser uma boa, um jogador que está vindo da Premier League, é um campeonato muito intenso, de muita exigência técnica, física, técnica, física, mental e tática, né? Muitas exigências lá na Premier League. Eu acho que ele pode chegar, inclusive pode assim dar certo no Vasco. Agora depende como seriam esses moldes, né? Então a gente está tendo conta das notícias que pode ser um empréstimo simples, tá, gente? Sem obrigação de compra, viu? Isso mesmo, isso pode acontecer. A notícia que a gente tem é que o Vasco supostamente estaria tentando um empréstimo aí simples, sem obrigação de compra, e o Crystal Palace teria aí dado início a essa negociação. Se é verdade mesmo ou não, a gente vai tomar conhecimento nas próximas horas. Então, de fato mesmo, a única notícia que a gente tem de concreta é que o Carlos Cuesta ainda não acertou com o Vasco e pode de fato acertar com o Spartak Moscou. Aí nomes começaram a ser ventilados, como do meia atacante /atacante Matheus França e também do zagueiro Gabriel Paulista. Vamos ter que aguardar, acho que a gente vai ter nas próximas horas, próximos dias, muita decisão, muitas definições em relação ao mercado da bola, tá, gente? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês de informações, de notícias do nosso gigante da colina, do nosso Vascão. Tô ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e a sua audiência. Um beijo no coração de cada um, abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!